Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós para mais uma aula e dando continuidade na temática dos problemas ambientais. Nós vamos trabalhar hoje com problemas ambientais e sociais urbanos, beleza? Vamos lá então, sem delongas, né? Nós falamos na aula passada, né, de problemas ambientais em esfera global, né, em esfera do planeta, que afetam o planeta, e destacamos principalmente o aquecimento global. Hoje nós vamos focar mais na questão das cidades, né, na questão urbana, principalmente, né, nessas grandes manchas urbanas, né, grandes metrópoles globais e, sobretudo, né, as metrópoles globais subdesenvolvidas que vão trazer mais problemas urbanos, né, que tiveram uma formação, né, pensemos no nosso caso mais próximo, que é São Paulo, que tiveram um crescimento muito acelerado em pouco tempo, sem um planejamento, né? E aí tem-se como legado dessa época uma situação, né, com problemas ambientais do tipo periferização, favelização, né, marginalização social, né? Então, todas essas metrópoles com muitos problemas ambientais urbanos, elas têm um problema, um ponto em comum. Elas cresceram sem um planejamento urbano. Então, sem uma espécie de projeto piloto, né? Um projeto que pensaria a formação, a construção de um plano diretor, né? De um espaço geográfico, certo? Então, tem-se como legado esses problemas que são problemas de difícil resolução, uma vez que, né, são manchas gigantescas de periferização, de favelização, de problemas aí feitos no passado. Então é uma espécie de relação de causa e efeito, né? O homem, ao longo do tempo, ele alterou a dinâmica natural dos lugares. E quando você vai alterar essa dinâmica dos lugares, das coisas, sem o cálculo, né, sem ali um estudo de impacto, os efeitos vão ser sempre maiores e, obviamente, vão ser negativos, né? Então, levando isso para a cidade, quanto maior a intervenção, né, numa cidade, uma intervenção sem estudo de impacto, mais os problemas, né, existem ou existirão dentro de uma cidade. É uma relação de causa e efeito. Vamos trabalhar então esses pontos. O primeiro ponto é a poluição. Então existe poluição atmosférica, poluição sonora, poluição ambiental, poluição da água em geral, né? Já que nós falamos de São Paulo, nós podemos, né, afirmar que existe essas 4 poluições, né? A poluição pelo lançamento de gases poluentes, né, não tanto das chaminés das fábricas, porque a cidade de São Paulo mesmo, ela passou por um processo de desindustrialização e já não existem tantas fábricas como existia lá no século XX, né? No primeiro terço, no segundo terço do século XX. O que acontece hoje do lançamento de gases, muito por conta do que? Do trânsito, né? Dos carros, escapamentos dos carros, os escapamentos dos caminhões, os escapamentos dos ônibus. Então, isso, né, esses são os principais vetores aí de gases poluentes na atmosfera de uma cidade como São Paulo. Aqui um exemplo, né, de Pequim. Pequim você vai ter o problema tanto dos veículos, né, como também Pequim ainda, né, no caso da China, ainda se usa muito termoelétrica à base de carvão mineral.
E, né, a queima do carvão mineral é uma das principais potencializadoras, né, do que aquilo que a gente viu de gás estufa, de aquecimento da atmosfera, né, e as partículas, né, do carvão mineral vão colaborar para essa poeira, né, para essa neblina tóxica, né, elevando temperatura, afetando a qualidade do ar e trazendo com isso, como consequência, né, doenças do aparelho respiratório, certo? Então, lembro-me em 2008, na Olimpíada de Pequim, foi necessária a desativação temporária de algumas termoelétricas para que, né, a qualidade do ar de Pequim fosse mais razoável para os atletas. Então, né, essa poluição atmosférica ela vai gerar muitas doenças respiratórias. Um fenômeno que acontece também em grandes cidades, como São Paulo, é a chamada inversão térmica, ok? A inversão térmica ela se dá principalmente, né, em épocas, né, de outono e inverno. Então, uma estação, uma época mais seca, né? O que acontece aí? Em épocas normais de verão, de calor, você vai ter o ar convergente, né? O ar de convecção, quente de convecção, que vai sempre ser ascendente. E esse ar ascendente, ele colabora para a dispersão das partículas, né? Então existe uma espécie de reciclagem, né? Um ar quente ascendente, ele vai subir, né? Sendo redundante aqui, e lá em cima vem um ar frio que desce. Então sempre há uma reciclagem do ar, uma dispersão dessas partículas. Isso em dias quentes, dias de verão, por exemplo. Quando vai se ter, no caso, o inverno, pode ser que essa dinâmica seja afetada. E o que vai acontecer? Né? Essa dinâmica do ar de convecção ela vai acabar. E esse ar que vai ficar nessa parte inferior, ele fica estacionado. Se ele fica estacionado, existe um ar frio aqui embaixo, estacionado, e a parte quente fica acima, né? Então, não colabora para a dispersão desse material. Isso pode ser melhor visto nessa dinâmica aqui, ó. Num dia normal, o ar quente ascende e o ar frio desce. E assim você tem a dispersão dos poluentes. Numa inversão térmica, você vai ter o ar frio estacionado. E o ar quente, ele está ficando entre outra fatia de ar frio. Então, ele fica aprisionado dentre duas fatias de ar frio. Logo, né, esse clima, essa dinâmica, ela vai ser estacionada. E aí você tem a situação dos poluentes estacionados na parte, né, superficial aí da atmosfera, né? Então podemos ver aí, ó, nessa foto, o ar quente está em cima e o ar frio está embaixo. E aí fica com essa fisionomia, essa aparência, né, de poeira parada no ar, né? E aí vai ser muito prejudicial à saúde, tá certo? Agora nós vamos ver outras imagens que evidenciam, né, formas de poluição. Então, a poluição visual, né, principalmente em matéria de outdoors, né, algumas cidades proibiram os outdoors, porque além de trazer poluição visual, ainda poderia gerar acidentes. Então veja, né, uma rua com uma típica poluição visual. A poluição sonora, a questão do barulho, né, as grandes metrópoles são fortes nisso. A questão do lixo, então o lixo é um problema seríssimo nas metrópoles, né? Muita produção de lixo, dificuldade de captação de todo esse lixo. Então, eis aqui uma propaganda
de um banco, né, que fala do ponto de vista do nosso planeta não é como jogar o lixo fora, porque não existe fora, certo? Então são vários tipos de poluição visual, sonora, né, do ambiente, da água. E chegamos ao fenômeno de ilha de calor, ou também chamado de alteração do microclima urbano, tá certo? Então, essas ilhas de calor, elas vão acontecer principalmente naquelas cidades em que sofrem uma grande intervenção, né, urbanística, né? Uma grande concentração de asfalto, de cimento, de concreto, ausência de áreas verdes, né? Muitos prédios. Então, né, São Paulo, para variar, é um grande exemplo disso, né? As áreas mais centrais, com menos parques públicos, com menos áreas verdes, nós vamos ter no mesmo dia, na mesma hora, uma temperatura muito superior à temperatura da margem da cidade, onde existem áreas verdes, onde existe espaço rural, certo? Então são 7 graus de diferença no mesmo dia, na mesma hora, na mesma cidade. Por conta do que, então? Principalmente por conta de concreto, por conta de asfalto, que retém muito calor. Ao contrário, né, de parques, de lugares arborizados. Então veja aqui, ó, a densidade demográfica e ilha de calor. Então aqui nessa região, mais área rural, logo a temperatura média é menor, certo? Aqui, que é uma área mais densa, mais, né, cheia de concreto e asfalto, a temperatura é maior, ok? Então, por que ocorre o efeito da ilha de calor, certo? Aqui as plantas usam o calor para a sua fisiologia, né? A água reflete de um lago, reflete a luz solar, enquanto que a água penetra, né, na mata, na terra, enquanto que aqui, né, o concreto e principalmente o asfalto absorvem toda a energia. Então a sensação de calor é muito maior, certo? Principalmente asfalto e concreto. Outro problema, né, das grandes cidades, as enchentes, né? E as enchentes elas acontecem por uma série de coisas, né, de fatores. Então vamos imaginar uma cidade como São Paulo no verão. O calor, uma massa de ar vinda do oceano consegue transpor a Serra do Mar e trazer umidade para a cidade de São Paulo, certo? Chega na cidade, muito calor, muita transpiração, as partículas de poeira vão pesar nas nuvens e vai se precipitar muita chuva, certo? O que vai acontecer? Toda a cidade ela é asfaltada, logo a água não infiltra. São Paulo tem áreas altas e áreas baixas, né? Então a tendência é que a água se acumule nas partes baixas. As bocas de lobo nem sempre dão conta de escoar toda a água pluvial. Algumas, ainda para piorar, estão entupidas. Então vai acontecer, né, a enchente, o acúmulo da água na parte baixa ou nas margens de córregos e rios. Às vezes um córrego que você vê e não dá nada para ele pode acumular em pouco tempo, né, por conta disso tudo, por conta de um grande volume de água, por conta das bocas de lobo estarem entupidas, né, e por conta da impermeabilização, né, da superfície. Outra coisa que ajuda é isso que vocês estão vendo aqui. Os rios da cidade de São Paulo, antigamente, eles eram todos rios sinuosos. Eles tinham meandros,
né, curvas. Essas curvas, elas ajudavam a diminuir a velocidade da água, certo? O que aconteceu? A engenharia, né, os engenheiros ali, os administradores públicos, retificaram o rio, canalizaram inúmeros córregos, né, colocaram, né, debaixo da terra, né, em canos, e para piorar, as margens, as várzeas do rio, foram colocadas estradas, rodovias, né? Então, o que vai acontecer, né? O rio fica sem várzea, que é uma área que o rio usa para acumular água. O rio fica reto, com uma velocidade da água maior. Então, o rio, ele potencialmente, ele fica, né, com mais capacidade de gerar alagamento, como a que nós vimos do ano passado, não, esse ano, não ano passado, né, que a pandemia gerou uma coisa na gente, né? Então a gente acha que certos fatos aconteceram há tanto tempo por conta da pandemia. Não, mas isso aqui foi esse ano, né? Foi em fevereiro e março. Então veja, aqui tem um rio, ó. Toda a área foi alagada, certo? Concluindo essa aula, então, né? Nós vamos ter, né, por conta desses problemas ambientais mundiais, muitas oscilações de clima, muito desequilíbrio. Então nós vamos ter épocas com muita seca, né, e épocas também com grande quantidade de chuva, certo? Então aqui mostra o custo da seca e das inundações, né? Seca sem fim, as pessoas afetadas, né, em milhões de pessoas, né, cada vez maior o número, e o número de cheias no Brasil, né? Então, pessoas afetadas. Isso sem considerar esse ano, que foi um ano, né, que gerou um impacto muito forte. Rio, São Paulo, Minas Gerais, sem contar os problemas que tivemos em Santa Catarina, né, de ciclone bomba, tempestade, né, depressão, tornado. Então nós estamos passando por uma época com muito desequilíbrio climático, tá? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Quem gosta do tema, eu fiz uma live no começo, né? Uma apresentação ao vivo no YouTube, no começo da pandemia, falando sobre essas grandes enchentes que acometeram o Sudeste. Quem tiver interesse, né, quem não viu, quiser ver, né, tá convidado a ver no meu canal aí. Valeu? É isso, galera. Abração para vocês, até mais.